Fala galera de Desascope, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Book Talk. E esse episódio é um episódio onde a gente vai falar sobre um dos nossos lançamentos desse ano, que é o Ecoar de uma Voz, que é o livro do Fábio Coelho, desenvolvendo a voz profética feminina na igreja. Então bora pro vídeo? Gente, esse livro, a gente fez alguns lendo juntos sobre esse livro na época que a gente lançou. Então, vou até pedir para a equipe botar aqui na descrição para vocês poderem acompanhar também, se vocês quiserem ver um outro conteúdo, às vezes um conteúdo um pouco mais capítulo a capítulo, né? Um conteúdo um pouco mais sobre o livro mesmo. Aqui a gente fala um pouco mais geral. Então, eu super indico você a ler esse livro e a comprar esse livro. E é um livro que fala sobre a voz feminina, mas que é um livro importantíssimo também para homens líderes lerem, para entender o papel das mulheres na voz profética feminina na igreja e o que o Senhor quer fazer através disso. Então, não é apenas um livro que a gente recomenda para mulheres, é claro que a maior parte que vai comprar é mulheres, mas a gente indica fortemente líderes a lerem também, junto com as suas esposas, para entender esse cenário. E é um livro que a gente vendeu muito, porque eu acho que ele veio de encontro aí com uma necessidade que tinha na igreja brasileira. Então, a gente ficou muito, muito feliz com esse livro. E a gente, assim, é o nosso querido do ano, com certeza. Bom, Fih, a gente, como eu falei, não é um livro para mulheres, mas sobre mulheres, né? Exato. Então, acho que ter um homem aqui é muito legal pra gente poder falar sobre. E aí, a gente começa já ali falando um pouco sobre a voz profética feminina. E eu acho muito interessante, e eu não sei o que você vai querer falar sobre isso, mas que ele fala sobre aquele hiato ali, né, de 400 anos do silêncio. E aí, a gente volta ali com duas mulheres, né? Isabel e Maria. Então, ali, o silêncio é quebrado pela vida de duas meninas. Na verdade, uma menina jovem e uma mulher mais velha. E como esse papel é importante, né, profético ali daquele cenário. Eu acho muito interessante, assim, o Fábio trazendo no livro, acho que por vezes a gente fala muito sobre João Batista, né, ser o precursor ali de Cristo, mas a gente vê que a história começa com duas precursoras, com até mais, né, com mulheres que eram precursoras, que trazendo a mensagem de esperança, proclamando a vinda do Messias. Então a gente vê uma senhora, Isabel, que ela vem profetizando com a sua vida, crendo na mensagem de Deus e carregando sobre si o mensageiro que viria antes do Messias. E a gente vê Maria como essa incubadora profética aí, né, como o Fábio fala, carregando o próprio Cristo dentro dela, carregando o próprio Cristo dentro dela. Então, a gente vê que logo no começo da história, depois de 400 anos de silêncios, Deus começa a história, a narrativa ali do Novo Testamento, a encarnação levantando duas vozes femininas. E acontece uma história muito interessante, né? Porque quando Deus vai falar com Zacarias, Deus fala com eles eram estéreis, né? A Bíblia fala que Isabel era estéril e ela não podia gerar filhos. E aí a Bíblia conta que Zacarias era sacerdote no templo e ele tinha sido escolhido para entrar no Santo dos Santos e fazer lá o ritual, orar, enfim. E a Bíblia fala que quando ele entra, Deus aparece o anjo do Senhor aparece para não, o anjo do Senhor. A Bíblia fala que quando ele entra no templo, o anjo aparece para ele e fala para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. E a resposta é: sua oração foi ouvida, você gerará um filho. E esse filho chamará João, né, e tal. Só que a Bíblia fala que Zacarias não acredita no anjo. Um anjo na frente dele, assim, eu não acredito. Ele no Santo dos Santos, o anjo aparece para ele e ele não acredita. E aí, o que acontece? O anjo fala para ele: e porque você não acreditou, você vai ficar mudo até seu filho nascer, né? E aí é legal porque o Fábio, ele traz esse paralelo, porque quando a mensagem chega para Isabel, ela acredita. Só que se Zacarias não tivesse ficado mudo e o anjo tivesse chegado para Isabel, muito provavelmente a incredulidade do coração de Zacarias ia contaminar o coração de Isabel.
Incredulidade, ela contamina, né? Exato. E aí, Deus então cala a voz do homem para que a mulher possa prosseguir crendo Uhum. naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Deus estava falando, para que se cumprisse nela até o dia do nascimento de João, né? E o interessante porque quando ele fala sobre Isabel, né, que ela não era fértil, e Maria, né, que ainda não tinha, que era muito jovem, né, jovem de uma cidade pobre, e ele fala sobre as mulheres improváveis. E eu acho que isso é o ponto principal, assim, desse livro pra mim, porque às vezes a gente acha que a mulher que vai ser a voz profética é uma mulher X, que vai estar no palco, que vai ser aquela mestre em pregar a palavra. Mas o que ele tá dizendo é: Deus escolhe mulheres improváveis para ser uma voz profética, sabe? Então a gente tem ali Isabel, que ninguém acharia que ela teria um filho, e Deus prova através daquilo ali que ele era Deus, e que aquilo ali era de fato um milagre. E ele prova através de Maria, né? Uma jovem, assim, muito, muito adolescente ainda, né? Exato. Ele fala: olha, eu escolhi você para que eu encarnasse. Então, Deus, ele não tá à espera de pessoas super pessoas, mas ele tá à espera de pessoas comuns que estejam disponíveis ao mover dele. Então, a Maria, ela se disponibilizou, ela falou: Senhor, seja feita, né, a sua Isso. vontade. Então, exatamente, é a posição do coração, né? Não é sobre quem você é, onde você mora, o que você faz, mas é: Senhor, o pouco que eu tenho, eu te dou. Então, seja feita a sua vontade. E isso, pra mim, essa a questão de mulheres improváveis é muito pontual, assim. E é muito legal, assim, porque a gente tá dando o exemplo de duas mulheres que eram mães, que se tornaram mães através da atividade profética do momento, né? Só que a gente crê que assim como foi na primeira vinda de Jesus e depois desse silêncio profético, Deus levantou a voz feminina, profética ali, Deus ele vai fazer isso antes do retorno de Jesus, antes da segunda vinda de Jesus. E a gente também tem um exemplo de uma mulher que não teve uma atividade profética maternando ou gerando alguém, né? A gente tem o exemplo de Ana, a profetisa, que ela é mencionada no Evangelho de Lucas ali. Logo quando Jesus é apresentado, Ana cai na revelação de que aquele era o Cristo. E aí ela começa a louvar a Deus. Sim. Então, antes mesmo de Jesus abrir a boca e pregar o evangelho, antes mesmo de João aparecer no deserto pregando, Deus levanta uma atividade profética entre as mulheres ali, duas mães, uma viúva. Entende? Então, mostrando que que ele deseja isso. E isso nos traz um ponto muito interessante. É que não é simplesmente sendo mãe que você vai fazer parte daquilo que Deus está fazendo hoje, mulher, né? Não é só simplesmente maternando que você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo, mas Deus convida todas as mulheres de todas as classes sociais e de todos os tipos diferente, aquelas que podem gerar, aquelas que não podem gerar, para fazer parte daquilo que ele está fazendo. Sim, e não só apenas de ser mães, né, mas de casar, porque a gente tem muito isso, que às vezes as mulheres elas ficam guardando, sabe, a voz delas. Não, quando eu casar, minha vida vai começar, meu ministério vai começar. Tem muito isso que acontece. Mas não, assim, sabe, Deus, ele como tanto homens como mulheres, né, ele nos chama para algo. Então, não é quando você casa que você começa a transbordar Cristo. Não é quando você casa que você começa a profetizar. É quando você conhece a Cristo. Então, Ana é um exemplo muito bom disso, porque ela era viúva, ela ficou viúva muito jovem. Então, ela praticamente não foi casada. Ela não foi casada a maior parte da vida dela. E quando ela vê o Messias, quando ela vê Jesus, ela já tá idosa já, né? Exato. Então, ela gastou... E aí, gente, imagina. Eu gosto muito de visualizar as cenas, assim. Imagina a Ana orando no templo para a vinda do Messias, num silêncio profético. Exato. Gente, pensa sobre isso, assim. Provavelmente para as pessoas ela era louca. Ela era uma intercessora que orava para a vinda do Messias no meio de um silêncio profético. Exato. E aí, quando ela vê... E aí ela gastava a vida dela toda intercedendo por isso. Ela preparou o caminho ali com a intercessão dela. E aí,
ela chega já idosa e ela vê Jesus. Meu Cara, Deus, isso é imagina. muito forte. Tipo assim, Você vê a resposta da sua oração ali na frente. não, e assim, ela gastou a vida dela toda orando por aquele dia. Toda. Ela provavelmente abriu mão de coisas, ela provavelmente, assim, ela tinha uma rotina que priorizava a intercessão pelo Messias. Aquilo ali dentro dela foi gerado de uma forma, dores de parto, sabe? É muito isso, assim, Ana, eu vejo Ana como se fosse uma intercessora que gerou dores de parto, Sim. orando pelo Messias. E aí ela vê aquilo ali e ela fala assim, uau, o Messias. Valeu a pena todos esses anos orando. Então, era uma mulher improvável, uma viúva, né? Sim. Então, não é à toa que Jesus fala, né? Cuide dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque eles eram deixados de lado. Excluídos, né? Eles eram excluídos da sociedade. Então, Ana era uma mulher excluída da sociedade. E ela escolheu não ouvir do que as pessoas falavam. E não, eu vou ser a intercessora pelo Messias. Ela encarnou a intercessão pelo Messias e ela viu isso acontecer. Então, a história de Ana, pra mim, é mostrar que não precisa estar casada, não precisa ter um marido do seu lado. Claro que é muito bom ter um marido do seu lado. Mas Deus não está esperando isso acontecer para que você se transforme em quem você tem que ser, sabe? E é muito louco isso porque a gente vê que antigamente, no Antigo Testamento, a gente tem a percepção de que o mandato cultural, a ordenança de Deus era: vão e multipliquem-se, encham a terra. Então, quando uma mulher... E ao mesmo tempo, né, existia uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria o descendente da serpente. Então, uma mulher fazer parte do que Deus estava fazendo no Antigo Testamento era gerar filhos. Sim. Era casar e gerar filhos. A gente tem exemplo de mulheres, eu não lembro o nome dela, mas aquela personagem da Bíblia que ela vai ser morta, não lembro porquê, e aí ela pede pro pai para ela chorar por sua virgindade. Para ela lamentar pela sua virgindade. Por quê? Porque não gerar filhos, não casar, era não fazer parte do que Deus estava fazendo, né? A própria Ana, mãe de Sansão, ela se acha amaldiçoada porque ela não pode ter filhos, até que Deus responde ela, curando a esterilidade dela e dando filho a ela. Peraí. Mas no Novo Testamento, a ordenança é diferente. No Novo Testamento, a terra já tá cheia. A terra já tá populosa. A gente tem aqui hoje 8 bilhões de pessoas, sei lá. E a ordenança hoje é: vão e façam discípulos. Ou seja, um homem solteiro, uma mulher solteira, ela pode fazer parte do que Deus está fazendo, porque fazer discípulos não necessariamente é gerar filhos, é casar, mas fazer discípulos é uma missão comum de todos os discípulos. Sim. Se você é um discípulo de Jesus, você faz parte do que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo filhos. Espirituais, né? Exato. Filhos espirituais. Exato. Que também leva tempo, gasta tempo, né? E Recursos. Recursos. Então, assim, Deus libera graça e favor sobre todas as situações. Seja você sendo mãe, que de fato, né? A gente vê muito Isabel ali, ele fala bastante sobre isso, sobre como Isabel e Maria criaram, né? João e Jesus, como isso fez total diferença em quem eles se tornaram, né? Então, Isabel ali, Zacarias criando os filhos deles. Mas isso também mostra que o Senhor dá graça, sabedoria para aquelas que ainda não chegaram ali. E para aquelas que talvez não vá chegar, né? Então, pessoas que, né, a gente tem as pessoas que casam com o Senhor, né? As mulheres que escolhem a vida do celibato. Então, assim, o Senhor, ele não esconde a sua glória e ele não se retira porque você não tá em alguma fase da sua vida. Exato. Mas o Senhor se revela de formas diferentes, em fases diferentes da sua vida. Até porque uma mulher que gerou um filho, ela precisa fazer com que o filho dela se torne um discípulo de Jesus. Sim. É um discipulado, né? Exato. Ela vai ter que discipular aquela pessoa, assim como ela estivesse discipulando qualquer outra pessoa. Porque não é só porque o seu filho é crente que você é crente que o seu filho nasceu crente. Ele precisa se converter também, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, pensar
no que Deus está fazendo na história hoje, o que Deus fez na história na vinda de Jesus e que ele continua fazendo até hoje, né? Sim, não, com certeza. E é aquilo, a gente sempre lembrar que tanto ser mãe quanto ser uma intercessora como Ana não é glorioso, não era visto como glorioso. Então, às vezes, o nosso padrão do que é glorioso tira da gente essa questão. Tipo, mas eu não tenho um livro com tantas milhões de cópias vendidas. Eu não sou relevante. Não. Ser mãe e ser intercessora não é visto. Ser mãe e gastar tempo com o Senhor não é visto, sabe? Uhum. E eu acho que é por isso que esse livro, o intuito desse livro não é ser escrito para mulheres, né? Porque então, é um homem que escreveu um livro que chama O Ecoar de uma Voz. Mas por quê? Porque é um livro de alguém que percebeu a atividade profética do que Deus está fazendo nesses dias, do que Deus vai fazer nesses dias, e entendeu a sua responsabilidade como homem de abrir espaço para que as mulheres ganhem espaço. Sim. Então essa é a responsabilidade nossa como líderes, como homens, de ler esse livro, se debruçar sobre isso e entender o que a gente pode fazer para que mulheres sejam agraciadas por Deus e vivam aquilo que Deus planejou para elas. Sim. E, gente, isso às vezes não tem a ver com ministério, não tem a ver com púlpito, não tem a ver com microfone. Algumas vão ter a ver com microfone, algumas vão ser pregadoras, algumas vão ser cantoras e vão estar diante de pessoas, mas não necessariamente. E é a minoria, né? A minoria vai estar fazendo isso. A maioria vai estar vivendo a vida comum, cuidando da sua casa, cuidando do seu filho, sendo uma boa esposa, sendo uma boa funcionária, uma boa estudante, uma boa cidadã, mas que manifesta o reino de Deus por meio da sua voz. Sim. E prepara o caminho do Senhor, né? Exato. Porque é muito do que ele fala também sobre a grande comissão, né? O poder da voz profética na grande comissão, na volta de Jesus, sabe? Então só pra concordar com o que você estava falando, tem uma frase do livro que ele fala: não estou falando de super mulheres, que necessariamente terão ministérios midiáticos e que pregarão para milhares de pessoas. Algumas até irão. Então é o que a gente estava falando, né? Mas estou me referindo primariamente a mulheres com vidas ordinárias, como Maria e Isabel, mães de família, professoras, médicas, advogadas, microempresárias, estudantes, cozinheiras, jovens, anciãs, ricas e pobres. Mulheres que serão tochas vivas, que refletirão a glória de Cristo na vida comum, não importando seu nível de instrução ou social. Irmãs que irão discipular pessoas para Jesus nos ambientes mais improváveis possíveis, que edificarão famílias justas que vão julgar a impiedade deste mundo tenebroso. Mães que irão ensinar seus filhos a abraçar a cruz de Cristo, guerreiras de oração que moverão as regiões celestiais por meio da intercessão. Então, eu acho que esse parágrafo aqui, ele resume muito esse livro, assim, sabe? Do porquê que é tão importante a gente estudar sobre a voz profética feminina. Sim. Porque a gente sempre vê quando Deus está levantando algo no mundo, né? Satanás, ele vai lá e ele tenta calar isso que ele está levantando de alguma forma, né? E eu vejo muito isso com muitas vezes a gente tendo mulheres caladas, né? Então a gente tem que, é claro que a gente tem que abominar, né, o outro lado, o extremismo ali do feminismo, que é totalmente deturpado, mas a gente precisa entender que Deus dá, sim, empoderamento para as mulheres. E é muito do que ele fala aqui, né, em Atos 2, ele empodera todos. Ele empodera homens, ele empodera mulheres. O Espírito caiu sobre todos. Então, de fato, mulheres são empoderadas para ir pregar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós mulheres, somos comissionadas a isso. Isso não se restringe a homens. Claro que às vezes de formas diferentes, né? Mas é uma comissão para todos, homens, mulheres, mães, solteiras, casadas, jovens, velhas. Então, eu acho que esse livro, assim, ele é importantíssimo, importantíssimo. E ele precisa ser lido por mulheres, por esposos, né? Porque às vezes os maridos, eles não têm essa noção do que Deus faz no decorrer da história com as mulheres. E por líderes também, com certeza.
E é isso que você falou, né? Porque Satanás, ele sempre vai tentar distorcer aquilo que Deus está fazendo. E a gente vê que existe um empoderamento feminino que rouba, em alguns aspectos, o papel do homem, porque é a mulher tentando se colocar no lugar do homem, e que distorce a imagem da própria mulher. E não é isso que Deus está fazendo, É, sabe? Deus está empoderando mulheres para elas serem mulheres. sim. Para elas serem o que Deus criou elas para ser. Não menos importante, não inferior, mas para ser aquilo que Deus chamou elas para serem, sabe? E isso é muito importante. Eu vejo isso pela minha casa, assim. Às vezes eu percebo que a minha esposa, quem sabe eu sou casado, mas ela tem Like. ela tem uma percepção profética, às vezes, das coisas, em um ouvido aguçado para ouvir Deus, porque às vezes eu tô lá, tipo, tentando entender Deus, por que isso? Por que aquilo? E às vezes Deus não dá direção pra ela, mas às vezes Deus fala pra ela assim, por exemplo, algo que aponta e traz clareza pra minha cabeça, e eu chego pra ela e falo, amor, é isso. Entendi. Não tava entendendo o que Deus tava falando, não tava entendendo o que tava acontecendo, mas agora eu entendi. Então, eu percebo assim que a gente precisa abrir espaço para que as mulheres sejam essa voz profética, principalmente nas nossas vidas como homem e na vida da igreja. No comum, no ordinário, na vida comum da igreja, nos grupos pequenos, nos grupos caseiros, nas reuniões da igreja, nos cultos, enfim, para que elas exerçam esse papel tão importante e fundamental. Sim, é o que você falou, né, sobre o que Satanás tem tentado fazer sobre mudar e desfazer tudo aquilo que o Senhor falou que nós somos mulheres, né? Mulher, bendito o fruto do seu ventre. Então, a gente tem o aborto, a gente tem mulheres fazendo papel de homens e tudo mais para deturpar todo esse cenário que Deus Sim, quer enfatizar no nosso coração. E isso é muito interessante porque a gente precisa ver que existem papéis diferentes, né? exato. Então, às vezes, quando a gente fala sobre. E é muito importante deixar claro, e quando a gente fala sobre a mulher tendo o poder da voz da mulher, a gente tá falando que a mulher tem que se tornar como um homem. Exato. A gente tá falando que existe uma graça sobre as mulheres que tem sido calada muitas vezes. Entendeu? Então, não é sobre ela se transformar como um homem e o homem ir pro lugar da mulher, né? Não, é cada um entender o seu papel e entender a dinâmica, né? Como você falou. A Lari, ela é a sua ajudadora. Ela é aquela que tá com você na missão. Então, ela tem uma graça para entender coisas que o Senhor vai dar para ela para te ajudar e cooperar em você na missão. E vocês são um só, sabe? Uma só carne. Então, isso é muito importante a gente entender que a gente não tá pregando aqui seja como os homens e né, Exato. presbíteros e que vão pegar as tochas e vão pra guerra, não. A gente tá falando, mulher, entenda quem você é. Entenda qual o papel da mulher na Bíblia. Qual que é o papel da mulher que Deus dá, a autoridade, a graça que Deus dá para as mulheres. Porque existe um papel que a gente não tem feito, porque a gente não sabe qual é o nosso papel, sabe? Então, por isso que é muito importante esse livro, assim. E para finalizar, quero te mostrar o livro novamente. Aqui esse livro, tem fitilhozinho que eu até tirei aqui da página que estava marcada. Vou colocar aqui na descrição também, vou pedir para colocarem o link dos Lendo Juntos que a gente fez com o Fábio Coelho. Então, a gente também vai ter uma ênfase um pouco maior, a gente vai entrar tanto aí na questão de mães, né, de geração de filhos, a gente vai entrar um pouquinho mais também na solteirice, mas eu super indico vocês a comprarem esse livro. Se você é casada, leia com o seu marido esse livro, eu acho que é muito importante. A gente falou, né, o Fábio escreveu esse livro, mas a Jaque, ela faz a introdução do livro e ela tem uma forte ênfase no que é dito nesse livro. Então, é muito sobre a história dos dois, né? Então, a Jaque e o Fábio escreveram isso. O Fábio escreveu, mas a Jaque, ela gerou essa palavra. Então, e a parte que ela escreve também é muito poderosa. Então, super indico, vai estar aqui na descrição. Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tchau!